Olá pessoal, aqui é o Ale Saito, criador do Educa Negócios. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sinais de que sua análise de dados vai dar errado. São na verdade 3 erros muito comuns que os profissionais que trabalham com análise de dados, principalmente no ambiente de negócios, acabam cometendo. E quando você comete esses erros, né, ou deixa de fazer alguma recomendação que eu vou te falar, a chance da sua análise dar errado é muito grande. Então, primeiro eu vou falar para vocês um erro e logo em seguida dar a dica de como que vocês podem fazer para não cair nesse erro. Quem me acompanha aqui sabe que meus vídeos são sem enrolação, então vamos direto aqui para o primeiro erro. E o primeiro sinal de que sua análise de dados vai dar errado é um erro que quem estava acostumado a jogar videogame e não salvar no memory card vai entender o que eu estou falando, que é você não fazer validações parciais das suas entregas. Então, lembra quando você jogava videogame e você ficava aí horas para passar as fases ali do jogo e aí acontecia alguma coisa, seja que acabou a luz ou você desligou sem querer, enfim, aconteceu alguma coisa ali e aí você perdeu simplesmente todo o progresso que você fez no jogo, simplesmente porque você não quis salvar no meio do jogo. Então, a questão das validações parciais é a mesma coisa. E isso daí é um erro que particularmente eu penei para aprender, porque eu costumava receber aí o escopo da análise, então as orientações do que eu tinha que fazer, e aí eu me isolava e eu fazia a análise toda num tiro só, e aí depois eu apresentava direto para os executivos. Só que aí quando eu fazia desse jeito, muitas vezes o que acontecia é de eu apresentar ali para os executivos a minha análise, e aí eles levantarem a mão e falaram que não era bem isso que eles queriam. Então imagina só, toda a análise que eu fiz, todo o tempo que eu perdi ali fazendo essa análise, simplesmente eu tive que refazer, ou não serviu para nada, porque não estava alinhado com o escopo que me foi passado. E aí, seja porque eu entendi alguma coisa errada, ou porque a pessoa que me passou o escopo, ela esqueceu de mencionar alguma informação que era importante, ou simplesmente falou alguma coisa errada. E assim, erros de comunicação, eles acontecem, porque imagina, na correria do dia a dia, você tá cheio de coisa para fazer e às vezes você acaba não perguntando alguma coisa lá no alinhamento do escopo, né? Ou a pessoa acaba esquecendo de passar alguma informação para você. Então, além de você fazer um bom alinhamento do escopo, da análise, né, na parte inicial, você também é interessante que você faça validações parciais. Então, que nem quando você está jogando, né, você vai salvando os checkpoints, você tem que ir fazendo algumas entregas parciais, principalmente se o projeto for muito grande, porque você garante que você está indo no caminho certo. Então, ao invés de você fazer num tiro só e você descobrir só no final se estava certo ou se estava errado, você no meio ali da sua análise, você vai fazendo algumas validações. Então vai perguntando, era isso aqui que você estava pensando, né? Eu estou indo no caminho certo, para você garantir que se dá algum erro, você não precisa voltar desde o início da análise, né? Você simplesmente já valida parcialmente e já vai fazendo os ajustes de rota. E aí, se você descobrir algum erro ao longo do percurso, você não precisa voltar desde o início, né? Você volta simplesmente para o último ponto de validação, que seria o seu último checkpoint. E é um adendo aqui que é importante mencionar, é para você fazer isso com equilíbrio. Então não vai ficar perguntando toda hora se tá certo, né? Até porque senão vai mostrar muita insegurança da sua parte. Mas faça isso principalmente se forem projetos ou análises mais extensas, e aí faça em pontos críticos ali para para checar, né, se você teve um bom entendimento do problema e se você está indo na direção correta. E agora vamos para o segundo sinal, mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. E também se você quiser receber outros tipos de conteúdo que eu não coloco aqui no YouTube, é só me seguir aqui no Instagram, Alessaito Oficial. E o segundo sinal de que sua análise de dados vai dar errado é quando você não valida os dados antes. Não sei se você conhece a máxima garbage in, garbage out, que em tradução aí no português seria mais ou menos que se você colocar lixo na entrada, você vai ter lixo na saída. Ou seja, se você começar uma análise com os dados errados, se você não valida esses dados, os resultados que você vai ter com a sua análise, eles são invalidados, então não vai servir para nada. E aí um ponto importante é você não só validar as fontes de dados e o método que foi utilizado para conseguir esses dados, né? Mas também você fazer testes de sanidade para verificar se aquele dado ele faz sentido ou não faz sentido. Esses testes de sanidade seriam comparações que você vai fazer daquele valor com valores que você já conhece para ver se faz algum sentido. Então, dando um exemplo aqui, imagina que você pegou os dados de vendas por região do Brasil. E aí, um teste de sanidade que você poderia fazer é você somar
todas as vendas dessas regiões para ver se vai dar o total das vendas nacional, que provavelmente é um valor que você conhece. Eu sei que pode parecer uma coisa muito boba aí, mas eu já cometi esse erro e eu já vi outros analistas cometendo esse erro. Então, às vezes, principalmente quando você está pegando dados, né, fazendo extração de dados, seja por SQL ou até algum dado no Excel, às vezes você acaba fazendo algum filtro errado, às vezes pegando o período ali de tempo errado, e aí quando você extrai o dado, você simplesmente extrai e automaticamente já começa a fazer as análises. Só que antes de você começar as análises, né? Então pega aquele dado, verifica com alguma coisa que você já conhece, né? Vê se o percentual daquele dado em relação ao todo, ou o tipo daquele dado, se ele está fazendo sentido naquele contexto. Porque imagina, se você não perder, né? Na verdade, investir esse tempo para fazer essa verificação antes, todas as conclusões que você vai ter logo em seguida, elas não vão servir para nada, porque você vai invalidar completamente a sua análise, né? Então é importante que você valide os dados antes de utilizar eles, principalmente fazendo esses testes de sanidade. E o terceiro sinal de que sua análise de dados vai dar errado é você começar a análise querendo provar o seu ponto. Um viés muito comum e natural até entre todos nós seres humanos é coletar os dados, fazer uma análise, né? Simplesmente querendo provar um ponto pré-determinado que a gente tem na cabeça, sem olhar o problema ali de maneira mais ampla, em todas as outras possibilidades ali do problema, outras possíveis causas para aquele problema em si. Um exemplo disso é se você imaginar que você trabalha numa empresa de carros, né, a combustão, e aí você vê ali um relatório de mercado falando de uma tendência dos carros elétricos, que eles vão dominar ali o mercado nos próximos anos. E aí, nos próximos dias, você começa a registrar uma queda nas vendas dos automóveis da sua empresa. E aí você começa a fazer uma análise querendo provar que a culpa dessa queda nas vendas é por conta desses carros elétricos. Então você começa a coletar vários dados do mercado de carros elétricos, dos concorrentes que estão produzindo carros elétricos, para tentar provar, né, que a queda nas vendas é por conta disso. Só que quando você faz isso, você ignora completamente todos os outros possíveis motivos que podem fazer com que as vendas também caiam. Então, desde algum erro na produção, que você pode ter, algum atraso na entrega, por exemplo, ou até a concorrência com serviços substitutos, por exemplo, um Uber. Então, para você evitar esse tipo de erro, é importante que você estruture o problema antes, principalmente utilizando um método, alguma ferramenta ali, alguma técnica que faça com que você mapeie todas as possíveis causas de um problema, ou até as possíveis soluções para um determinado problema, do que você simplesmente seguir a sua intuição e querer provar um ponto ali quando você começa uma análise. Uma das ferramentas que pode te ajudar, principalmente nessa etapa aí de estruturação do problema, é a árvore de problemas, que eu uso bastante e é uma ferramenta amplamente utilizada pelas maiores consultorias estratégicas do mundo e também por várias empresas e vários executivos de renome. Se você quiser ver um vídeo onde eu aplico a árvore de problemas na prática, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também um vídeo aqui na descrição. Então é isso. Novamente, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele se você ainda não curtiu e se inscrever aqui no canal. Também vou deixar meu Instagram, alessaito oficial. Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.